Boa noite, voltamos com mais algumas novidades aqui diretamente da NAB Show em Las Vegas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a abertura da NAB que aconteceu hoje, segunda-feira, e foi muito interessante porque, primeiramente, antes da abertura oficial, nós tivemos a abertura do evento da SET, que é o evento 730. A abertura foi feita pelo Olímpio, que é o presidente da SET, e contou com a participação não apenas da indústria, de diversos fabricantes que apoiam, que são patrocinadores do evento 730, mas também de representantes do governo, né? O secretário de Telecomunicações, Maximiliano Martinhão, deu algumas palavras reforçando a questão dos 700 MHz e foi acompanhado pelo Marcelo Bechara, conselheiro da Anatel, que falou várias palavras fortes sobre justamente a questão da faixa de 700, pela questão do edital e da licitação estarem já na iminência de acontecer, né? A proposta do governo é que esse leilão aconteça ainda no início do próximo semestre e nós estamos com um cronograma extremamente apertado. A posição da ABERT, da mesma forma como das demais associações do setor, e inclusive a associação, o Sintelebrasil, a Associação das Telecoms, estamos todos de acordo de que realmente a consulta pública que ainda vai gerar o primeiro documento, que é o regulamento de interferência, só deveria sair após o término dos testes. Os testes que estão sendo feitos em Santa Rita do Sapucaí e em Pirenópolis. Os testes de Santa Rita já terminaram a parte de campo, né, no laboratório, e ainda falta a compilação dos resultados em relatório. E a mesma coisa ainda falta com os testes em Pirenópolis, mas ainda faltam também alguns testes em campo ali. E nós estamos esperando esses resultados para que a gente possa realmente ter certeza dos valores para serem discutidos no regulamento de interferência. Sem esse resultado, nós acreditamos, assim como as teles, que será muito complicado fazermos uma análise séria sobre esse documento. E apenas com o regulamento de interferência que nós acreditamos que então uma consulta pública sobre o edital de licitação pode ser feito para que a gente tenha realmente uma noção de qual o tamanho do problema que poderemos estar enfrentando em relação à interferência, e as teles terão a ideia de qual o tamanho do valor que eles precisarão pagar para poder mitigar esses problemas, resolver esses problemas em escala nacional. Depois disso, eles foram seguidos pela secretária de Comunicação Eletrônica, a Patrícia Ávila, que falou algumas palavras, especialmente recordando o fato dos últimos anos o Ministério ter retirado a parte da burocracia, tentado retirar parte da burocracia de muitos dos seus processos, recordando alguns processos agora dos últimos anos. Depois da abertura da SET, nós fomos para a abertura da NAB com as palavras do presidente da NAB, o senhor Gordon Smith, e ele falou muitas palavras muito interessantes. A gente vai colocar todo o discurso dele aí aqui no site da ABERT, para que todos possam ter uma ideia. Realmente foi um discurso muito interessante. E concluindo o discurso, eles ainda fizeram a entrega do prêmio da NAB anual, que foi entregue para o jornalista Jorge Ramos, que é o primeiro jornalista latino-americano a receber esse prêmio. Então foi bem interessante. E depois nós saímos da abertura e fomos diretamente para a visitação da feira. Visitamos alguns estandes, inclusive o pavilhão brasileiro, com diversas indústrias, com diversas empresas que fazem parte da indústria do setor no Brasil. Mas os dois pontos de destaque dessa visita, um de TV e um de rádio, foram os seguintes. No caso da televisão, como eu já havia previsto ontem, o grande destaque foi os testes que estavam sendo feitos, na verdade, demonstração técnica que estava sendo feita do Super High Vision, que é o 8K para a televisão, que estava sendo feito no stand da NHK, dentro do NAB Labs. Então, eles estavam fazendo uma transmissão e uma recepção com uma distância mais ou menos de 5 a 7 metros, com uma potência de 30 miliwatts, e essa antena, ela recebia o sinal e projetava então o sinal numa tela 8K enorme, de um vídeo em loop. E foi muito interessante porque a gente conseguia ver o espectro, né? Eles tinham ali o espectro, também as constelações. Eles estavam realmente utilizando um único canal de 6 MHz para fazer essa transmissão, e eles estavam utilizando uma constelação de 4096 QAM, o que é
enorme. E eles estavam fazendo essa transmissão tanto na vertical quanto na horizontal, né? E a gente conseguia ver a constelação e realmente é uma qualidade impressionante. E eles ainda estão fazendo vários testes. O primeiro teste aconteceu em janeiro, no Japão, e foi feito com uma distância de 27 quilômetros, e lá eles utilizaram uma potência de 10 watts. Mas basicamente foram as mesmas características técnicas que foram utilizadas. E além disso, eles montaram um gigante cinema em 8K, com a qualidade de imagem do Super High Vision e a qualidade de áudio de 20.2 canais. Então, realmente uma coisa aqui para o futuro, quem nunca viu, né, um cinema em 8K, tem que aproveitar para ver, realmente é muito, muito interessante. E do lado do rádio também, como nós já prevíamos ontem, o stand da Next Radio, com a apresentação do rádio híbrido, realmente foi a parte mais interessante para a área de rádio, que demonstração deles do sistema híbrido. Então eles tinham um aparelho celular em que tudo que você via na tela estava sendo transmitido via broadband, via banda larga. E tudo que você escutava estava sendo transmitido ali mesmo pelo ar. Então a gente recebia com o chip que esses celulares aqui têm, e vocês podem encontrar uma lista dos celulares que tem rádio FM no site da ABERT, na assessoria técnica. Eles recebiam, a partir do chip de rádio FM do celular, eles recebiam a informação de áudio, ou seja, todo o áudio da emissora, e toda a informação de capa de CD, a escalação do time, a propaganda, um QR Code, alguma coisa, informação da emissora, logo da emissora, tudo isso eles recebiam via banda larga. E o mais interessante não é apenas isso, porque isso também é uma coisa que pode ser feita também pelo rádio digital. A parte bem interessante é o que a gente chama de canal de retorno, em que o ouvinte ele pode clicar e gostar da música, e não apenas ele pode fazer isso, como a emissora vai saber que o ouvinte fez isso. Então a emissora pode saber quais são as músicas que os seus ouvintes gostam, sabe a audiência, pode ter várias medidas, né, de Ibope. Eles também conseguem mandar mensagens, compartilhar nas redes sociais. Então isso realmente está sendo bem interessante, essa demonstração que eles estão fazendo. A primeira é uma tecnologia nova, né, que foi lançada no ano passado, e a operadora que eles estão usando é a Spring, que é uma das operadoras aqui dos Estados Unidos, que é a única que está suportando o aplicativo embarcado. Então ele já leva o aplicativo embarcado, então todo celular que eles vendem lá na Spring já vem com esse aplicativo híbrido. E isso é realmente muito interessante. Agora eles estão começando já estão assim bem avançados com os trabalhos com os aparelhos para carro. A Ford já está trabalhando no aparelho pros carros Ford, né? Inclusive eles estão com tratativas para saber, e aí no Brasil quando que se vai acontecer, porque aí eles já fariam, né, a mesma linha de montagem para os Estados Unidos e para o Brasil, que seria uma grande vantagem em escala para todos nós, né? E seguido a isso, nós participamos então do brunch da ESP, que é um evento que a ESP organiza no almoço, focando especialmente para a área de rádio, mas também com um toque de televisão. E ali a gente realmente dividiu um pouquinho. O Roberto Franco, do Fórum de Televisão Digital, da ESP, do SBT, de tantos lugares, ele trouxe um pouquinho sobre as questões que ainda estão sendo levantadas em relação à televisão, do que você pode ver na NAB, nos estandes. E ele tratou especialmente sobre os pilares da televisão que continuarão existindo e que são o que é hoje, que são o que é o futuro, que são a qualidade, a questão de que nós precisamos sempre estar trabalhando com essa qualidade, porque é o que o telespectador está esperando das nossas estações. Então, sempre ter bons equipamentos, boas câmeras, tudo isso, para que a gente possa dar uma ótima qualidade de vídeo e áudio, de vídeo mais do que áudio, mas também áudio, para todos os nossos telespectadores. A questão do engajamento, e aí envolve uma série de questões, não apenas o site, as mídias sociais, mas a própria interatividade, o canal de retorno, a segunda tela, o fato da mesma forma como eu acabei de comentar sobre o rádio híbrido, como a televisão híbrida também está chegando e está sendo utilizada para diversas questões, não apenas de medição de audiência, mas também de interação com o usuário, e como isso pode ser trabalhado pelas emissoras. E também a questão da mobilidade, de como que nós podemos utilizar isso, não apenas a mobilidade nos aparelhos,
mas também essa questão das segundas telas dentro das próprias casas, como é que a gente pode trabalhar isso. E eu e o engenheiro da ESP, o engenheiro Ávila, o Avilinha, para quem conhece, a gente falou um pouquinho sobre a questão do rádio e o que está acontecendo aqui na NEB. Foi muito interessante, porque a Avilinha falou muito sobre o que as emissoras precisam estar atentas, que aquelas que puderam vir aqui na NEB já estão aproveitando, que é justamente para ver os equipamentos para migração do AM para a faixa de FM. Então, especialmente para as emissoras que estão em capitais e regiões metropolitanas, em que a chance de que haja uma necessidade de extensão da faixa e, portanto, de troca de equipamentos é bem maior. Então, para essas emissoras já foi uma grande vantagem estar aqui na NEB, porque eles já puderam ver antenas, transmissores, que já podem ser utilizados, inclusive, na faixa estendida. Uma grande vantagem do trabalho que está sendo feito para a migração do rádio AM para a faixa de FM é que essa faixa de FM de 76 a 88, que é a faixa estendida, que são os canais 5 e 6 da televisão, também é parte da faixa que é utilizada no Japão. Então, empresas que trabalham com rádio no Japão, elas já têm esses equipamentos já embarcados, os softwares, tudo isso já é basicamente pronto. Então, algumas questões que já foram levantadas já estão sendo respondidas pela própria indústria na hora, porque eles já têm esses equipamentos, então está sendo bem mais fácil e as empresas estão conseguindo já fazer algumas cotações ainda desses equipamentos aqui na feira. Então, está sendo uma grande vantagem para eles aqui. E, além disso, eu tratei dos 3 assuntos que a gente acredita na ABERT, que são os assuntos que vão ser tratados no momento e que são o futuro também. Um deles é a questão da migração, obviamente, né, que a gente já tem falado bastante, e sobre como isso pode impactar o modelo de negócios das emissoras, de que a migração não é só uma questão de solução, é uma questão de oportunidade. Então, não vai fazer isso, a migração não vai acontecer sozinha. Cada uma das emissoras vai precisar investir em pessoal, em equipamentos para poder fazer essa migração possível. E a segunda questão é que a migração ela foi feita não apenas pela questão das interferências da faixa, o chiado exclusivo. Ela foi feita também pela questão da recepção. E isso é um fato muito importante. A ABERT e a gente tem trabalhado muito sobre essa questão da recepção. Quando a gente fez os primeiros estudos ainda no final do ano retrasado, início do ano passado, sobre a quantização de smartphones com rádio, a gente percebeu logo de cara que os aparelhos portáteis já não recebem mais rádio AM desde 2008 e, portanto, a gente precisa ajudar as emissoras a entender qual é esse ambiente que elas estão entrando. É um ambiente móvel para as emissoras de FM e um ambiente fixo ou para carros, no caso das emissoras AM. Então a gente precisa entender melhor essa dinâmica. E para aquelas emissoras que desejam estar então no aparelho móvel, que desejam estar nos celulares das pessoas, não por streaming, mas também pelo broadcast, pela radiodifusão, realmente a migração para FM é a melhor solução. Né? Estamos trabalhando e conversando muito com o secretário de Telecomunicações, Maximiliano, e o José Gontijo, que é o responsável de Políticas Industriais e Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério das Comunicações, justamente para tratar sobre esses assuntos. A ABERT, desde o ano passado, ainda antes da publicação do decreto de migração, nós já estávamos e estamos conversando com a Eletros, que é a associação das empresas de recepção, né, especialmente da linha marrom, e a gente tem já trabalhado com eles justamente para poder adaptar os receptores para a faixa estendida. Uma vez que haja a decisão, eles esperam uma média de 18 meses para que esses equipamentos estejam no mercado. E então, assim, a gente precisa começar isso o mais rápido possível. E a gente precisa da ajuda de todos vocês para que a gente possa conscientizar o governo da importância de trabalhar o mais cedo possível essa questão dos receptores, né? Depois desse evento, a gente... desculpa. E depois, além disso, da migração, nós falamos um pouquinho sobre o rádio digital, que a grande questão que ainda fica esse ano é: o que te convenceria a migrar para o rádio digital? Essa é a grande pergunta que ainda está sem resposta. Muitas emissoras
Algumas emissoras sabem a resposta, sabem o que lhes convenceria a migrar para o rádio digital, mas a maioria das emissoras não sabe. A maioria das emissoras não sabe o que fazer em relação ao rádio digital. E isso dificulta muito as tratativas da própria associação no Ministério, porque nós não temos uma coesão no setor, todo mundo sabe disso. Então, se você tem uma definição clara sobre o que poderia ser feito para que o rádio digital realmente decolasse no Brasil, esperamos as suas sugestões na assessoria técnica @abert.org.br, para que a gente possa ter cada vez mais informações para tratar dentro do Conselho Consultivo de Rádio Digital, dentro do Ministério das Comunicações. E, por fim, a questão do rádio híbrido, que eu já comentei, vou comentar, amanhã provavelmente vai sair alguma coisa nova sobre rádio híbrido, mas avisei que era um assunto que estava sendo bem tratado aqui. Né? Hoje, por exemplo, eu acho que a gente teve umas duas, três palestras que levaram a questão do rádio híbrido. Ontem já teve mais uma palestra, então realmente está tudo muito ligado a essa questão. E uma questão importante é que o rádio híbrido ele vem para trazer um aplicativo que é nosso, que é do setor, e não o meu aplicativo, né? A emissora tal tem um aplicativo tal na Windows Phone, no Android Market, etc. O aplicativo híbrido ele vem para unir o setor justamente como, por exemplo, a Apple faz, que ele tem o iRadio, que é o aplicativo deles, que de rádio só tem o nome, né, mas que traz ali dentro de milhares de estações, milhares de estações de música. E nós queremos trazer com o rádio híbrido, que é a ideia que a NEB também tem aqui nos Estados Unidos, é um aplicativo único para o setor. Depois disso, nós fomos para a conferência sobre o espectro, que foi feita com representantes do governo, do Senado, da Câmara e da FCC, que é a Anatel dos Estados Unidos, e eles trataram bastante sobre o leilão da faixa de televisão. O que acontece? Eles já fizeram leilão do que a gente ainda está fazendo, que é a faixa 700, e eles estão agora nas tratativas para leiloar ainda mais faixa. Então, hoje, os nossos canais de 14 a 51 são nossos, são da Rádio Difusão, mas aqui nos Estados Unidos eles estão fazendo um leilão voluntário. O que isso significa? Eles vão fazer um leilão inverso, em que as emissoras vão poder oferecer o seu canal de volta para a União, e a União vai oferecer um valor por essa outorga. E essas emissoras vão receber esse valor e vão deixar o mercado. E aí eles vão pegar esse canal e vão leiloar para as telecoms, né? Então isso está gerando muitas confusões, se realmente vai ser voluntário, se não, se vão obrigar as emissoras a sair dos seus canais, que tipo de pressão política e econômica isso vai gerar para o setor e que tipo de consequências nocivas isso vai gerar para a radiodifusão aqui nos Estados Unidos, né? Então tem gente que acha que a gente está sem problemas, porque a gente vai leiloar a faixa 700 e agora a faixa mais baixa é nossa, mas na verdade não, a discussão é constante em relação ao espectro. E por fim, na área de produção, está tendo algumas discussões, especialmente sobre a utilização do YouTube e do Vimeo, que são duas plataformas de distribuição de vídeo online, em que você pode colocar um vídeo ali, fazer a distribuição tanto pelo site. Nós utilizamos esse vídeo aqui, por exemplo, é embarcado no YouTube e depois ele é feito um embed dentro do site da Abert, mas envolve questão de direitos autorais, né? Uma vez que você coloca um produto lá no YouTube, o YouTube passa a ser dono daquele conteúdo também, uma série de questões, e como é que você pode tratar sobre isso, e também uma grande atenção para a indústria de produção de conteúdo, que o Netflix já é a maior rede de pesquisa de conteúdo de vídeo, e não mais o YouTube. O YouTube é o maior quando você está falando de produtores independentes que colocam os seus vídeos, mas a população já assiste mais Netflix. Então, é um setor realmente que é bem complexo, que todas as pessoas que estão trabalhando com essa questão de produção de conteúdo, e nós da Rádio Difusão temos que estar atentos, porque é uma plataforma de distribuição, né? Nada mais é do que isso, é uma plataforma de distribuição. Nós temos conteúdo, vendemos e eles distribuem. Então, é uma questão que todo mundo tem que ficar muito atento. Isso foi hoje. Amanhã nós continuamos com os trabalhos, começando pelo evento das 7 logo de manhã, com
com vários painéis da indústria e um painel muito interessante com o Fernando Bittencourt sobre a TV tem futuro? Né? Então várias questões vão ser abordadas nesse painel e logo em seguida vamos ter um evento da ESP com representantes do governo. E aí sim, todos os representantes vão falar mais espaçadamente sobre as diversas questões que tem tratado a trama aqui dentro do setor de radiodifusão. E por hoje é isso, eu espero que tenha sido instrutivo, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o que tem acontecido aqui na NAB. E novamente ficamos à disposição para dúvidas e sugestões e encontro com vocês aí no Brasil. Tchau, tchau!